Boa tarde a todos. Meu nome é Elaine Rodrigues, eu sou consultora de suporte da base, coordenadora dos cursos online, e hoje nós vamos falar um pouquinho de como importar os lançamentos de diferença de baixa de recibo no sistema base condomínio, tá? Para quem está assistindo a palestra pela primeira vez, esse formato de palestra, vocês não conseguem falar comigo através do microfone, tá? Eu não escuto vocês, porque geralmente entra muita gente, então se eu fosse ficar com o fone aberto, eu não conseguiria me concentrar para poder realizar a palestra, né? Então vocês não conseguem falar comigo pelo microfone, tá? Só através do painel de bate-papo. Durante a palestra, se vocês tiverem alguma dúvida, podem digitar aí no painel, eu paro, esclareço. Se for uma coisa mais complexa, a gente deixa para o final da palestra, tá? Geralmente as nossas palestras, elas têm duração de 30 a 40 minutos, dependendo do tema. E no final do conteúdo eu deixo um espaço aberto para tirar as últimas dúvidas, tá? Para a gente bater um papo. Então vamos lá. Se alguém durante a palestra também não estiver conseguindo me ouvir, pode me parar, eu volto, tá? Porque a gente sabe que como a palestra é online, a gente depende muito da conexão de internet. Então às vezes pode falhar alguma coisa, mas aí é só me avisar pelo bate-papo, estou sempre de olho aqui e eu paro e volto, tá? Eu deixei aí na tela aberto também o nosso site dos cursos online, onde vocês podem fazer a inscrição das palestras, tá? Geralmente quando vocês recebem o e-mail marketing já vai com link, mas vocês também podem ficar de olho no nosso calendário de palestras acessando aqui o www.basesoft.com.br/EAD. E aí vocês caem na página principal aqui dos cursos online, é só clicar em palestras e vocês conseguem visualizar o calendário, tá? E clicando aqui no botão inscreva-se, vocês conseguem fazer a inscrição de vocês, tá? Então hoje vamos falar aí da importação dos lançamentos de diferença de baixa de recibo no sistema de condomínio, e na próxima semana, para quem usa também o sistema de locação, se quiser se inscrever, é como controlar a inadimplência no base locação, tá? Então vamos lá, pessoal, eu vou abrir o sistema aqui de condomínio. Vocês estão conseguindo visualizar a tela? Vou deixar aqui o endereço do site, tá? Clicando lá em palestras, vocês conseguem visualizar o calendário, tá? Vou abrir aqui o sistema base condomínio. E para começar o nosso bate-papo, a primeira coisa que nós temos que falar é sobre a configuração dos parâmetros, tá? Para que eu consiga fazer o lançamento das diferenças de baixa de recibo, que eu consiga cobrar, né, ou dar o desconto desses valores no próximo recibo do condômino, eu preciso configurar os parâmetros e criar essas contas, tá? Então assim, baixei, todos os recibos foram baixados durante o mês aí de novembro, né? Vamos trabalhar com os recibos de janeiro, tá? Então vocês realizaram as baixas de recibo durante o mês de novembro, hoje dia 22. A maioria, vamos dizer que a maioria dos condomínios, ou quase todos, já pagaram, né? Os recibos já venceram. E sempre tem aquele caso de condômino que paga a menor ou que paga a maior, né? Então existe duas configurações de parâmetro dentro do sistema relacionados à diferença de baixa de recibo, tá? Um é da baixa de recibo manual, referente à baixa de recibo manual, e o outro referente à baixa de recibo KNAB, tá? São duas configurações diferentes. Por quê? Na hora que eu faço a baixa de recibo manual, eu tenho lá a opção, né? Ele vai me dizer, ele vai mostrar o valor do recibo, né? E vai mostrar também quando eu fizer o lançamento do valor, por exemplo, o recibo era de R$100 e o condômino pagou 110, eu vou alterar o valor dessa baixa, né, desse pagamento do recibo. Então ele automaticamente vai fazer o lançamento dessa diferença, tá? Já na baixa KNAB, eu não tenho essa opção
de lançar esse valor lá na tela da baixa KNAB, né? Então o sistema ele importa o arquivo, né? Ele critica e aí ele joga na tela para mim os erros, né? E esses recibos que não foram baixados, que foram criticados, vamos botar assim, com diferença de baixa, ele prende lá naquela tela de baixa de recibo manual, né? Mas se eu fizer a configuração do parâmetro e eu tenho como especificar um valor máximo para que o sistema lance essa diferença automaticamente na baixa KNAB, quando eu fizer a importação desse arquivo, a crítica dele e ele criticar alguma diferença, ele já vai baixar automaticamente, ele não vai mais prender esses recibos na tela de baixa manual, tá? Isso se for por diferença de baixa de recibo. Se for alguma outra questão, por exemplo, o recibo não está emitido, ele está processado, aí ele vai ficar preso ainda, tá? Mas eu tenho como configurar diferença de baixa de recibo KNAB para que ele lance isso automaticamente, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que nós vamos fazer é verificar os parâmetros, tá? Então eu venho aqui em tabelas gerais, informações, parâmetros. Eu vou fazer um filtro aqui para a gente pegar só os parâmetros de diferença, tá? Então aqui eu tenho o parâmetro 136 e o parâmetro 137, tá? Se alguém quiser anotar aí, lembrando, gente, que as nossas palestras elas são gravadas, tá? Geralmente uma semana depois da data da palestra, elas ficam disponíveis lá no nosso canal, o canal da base no YouTube, ok? Então, se tiver alguma dúvida, acessem lá o canal do YouTube, a gente já tem alguns vídeos lá, tá? De palestras anteriores, e essa daqui na semana que vem já vai estar disponível lá também, tá? Então vamos lá. Então o parâmetro 136, diferença baixa crédito, e o parâmetro 137, diferença baixa débito, eles são relacionados à baixa de recibo manual, tá? Então quando eu vou lá baixar o recibo que abre aquela telinha, ele vai direcionar o lançamento tanto de pagamento a maior quanto pagamento a maior para as contas que estiverem vinculadas nesse parâmetro 136 e 137. Tá? Então aqui eu tenho que dizer qual é o grupo de saldo que eu quero que lance essa diferença e qual é a conta, ok? Ah, Elaine, mas o meu parâmetro não está configurado e quando eu vou fazer a baixa de recibo manual, a telinha também aparece para mim. Sim, a tela sempre vai abrir para você lançar a diferença, tá? A diferença é que quando eu tenho a conta e o grupo de saldo cadastrado no parâmetro, ela já abre nessa configuração, eu não preciso selecionar qual é a conta, tá? Se no parâmetro de vocês 136 e 137 não tiver nada preenchido, quando a tela abrir, vocês vão ter que selecionar a conta que vocês querem fazer o lançamento, tá? Então assim, é melhor, né, mais fácil para evitar até que lancem numa conta errada, uma conta diferente, configurar o parâmetro, tá? Lembrando também uma outra coisa importante, quando eu configuro o parâmetro, eu estou dizendo para o sistema que todos os condomínios vão usar aquela conta, tá? Então, se algum condomínio, especificamente o síndico, não quer que lance na conta pagamento a maior, ele quer que crie uma conta específica para esse tipo de lançamento, ou quer também que crie um grupo de saldo específico para esse lançamento. Aí não tem jeito, na hora de realizar a baixa do recibo desse condomínio específico, né, 2 recibos, eu vou ter que selecionar qual é o grupo de saldo, qual é a conta que eu vou ter que lançar. Tá? Mas por padrão, se cadastrar aqui no parâmetro, ele vai utilizar essa conta e esse grupo de saldo para todos os condomínios, ok? Até aqui tudo bem, pessoal? Parâmetro 136, parâmetro 137, então eu tenho que vincular o grupo de saldo e a conta que eu quero fazer o lançamento dessa diferença, tá? Lembrando, pessoal, que aqui nessa etapa eu estou falando da baixa do recibo, tá? Eu não entrei lá ainda na questão de lançar a diferença, fazer a cobrança, né, ou a devolução de quando a pessoa paga a maior ou a menor no recibo, tá? São coisas distintas. Aqui eu estou mostrando para vocês a configuração, porque quando chegar lá no lançamento, eu vou ter que explicar para vocês a questão de diferença de uma conta para outra, tá? Então a gente tem que ficar com isso bem fixo na memória, na cabecinha, para não errar na hora de fazer a cobrança ou a devolução desse valor pago a maior ou a menor,
tá? Então aqui a gente está falando apenas da baixa dos recibos. Eu vou fazer o passo a passo com vocês, a gente vai configurar aqui o parâmetro, eu vou fazer a baixa do recibo e depois eu vou mostrar para vocês como inserir essa diferença na próxima cobrança dele, no próximo boleto, tá? Então, o parâmetro 136 e 137 relacionado à baixa de recibo manual, ok? E aí eu tenho o parâmetro 245, 246, 247 e 248, tá? Esses 4 parâmetros aqui estão relacionados à baixa KNAB. Por que eu tenho 4 parâmetros ao invés de 2, como na baixa de recibo manual? Porque eu posso especificar aqui valores, tá? Isso foi solicitado por uma empresa por faixa, tá? Porque ela lança em contas diferentes, em grupos de saldo diferentes. Então foram criados 4 parâmetros, 2 para diferença de baixa de recibo crédito e 2 para baixa de recibo débito, tá? A diferença da configuração desses parâmetros da baixa KNAB para o parâmetro da baixa manual é que eu tenho que botar aqui um valor, se eu quiser especificar um valor teto, tá? Um exemplo, eu coloquei aqui 100 reais. Então, qualquer recibo que vier no arquivo retorno para efetuar baixa KNAB, tá? Se tiver diferença de pagamento a maior ou a menor até 100 reais, o sistema vai fazer essa baixa automaticamente sem prender o recibo na tela de baixa manual, ok? Por que eu tenho o parâmetro 247 e 248? Eu posso especificar aqui um valor maior, acima de 100 reais até R$ 1.000, um exemplo. E aí eu posso especificar um grupo de saldo diferente, ou pode ser o mesmo, tá? Eu só tenho que dizer aqui qual é o grupo de saldo e qual é a conta que eu quero fazer esse lançamento, tá? Isso foi solicitado por uma administradora específica, porque eu acho que o síndico que pediu isso para eles, tá? Mas, basicamente, você pode utilizar somente o 245 e o 246. Você pode colocar aqui um teto, não sei, de R$ 1.000, um exemplo. Ou eu já vi administradores usando isso aqui, ó. Então, 99999. Qualquer valor de diferença de baixa de recibo na baixa KNAB, o sistema vai processar automaticamente. Tá? Então, aqui no campo valor, nesses parâmetros aqui, 245, 46, 47 e 48, vocês vão especificar o valor, o teto, tá? Para lançamento nesse grupo de saldo e nessa conta específica. A mesma coisa aqui no 247 e 248, tá? E a conta. Ok, pessoal? Fechamos aqui a configuração dos parâmetros. Alguma dúvida? Beleza. Por que eu mostrei primeiro para vocês essa configuração do parâmetro e a conta? Existe uma diferença entre a conta que vocês fazem a baixa do recibo, tá? Eu estou lançando o recibo lá e o recibo teve diferença de pagamento a menor ou a maior. Essa é uma conta, tá? Na hora que eu for gerar o meu rateio e que eu for importar essas diferenças, eu não vou poder usar as mesmas contas cadastradas no parâmetro, tá? Eu não posso, definitivamente não posso utilizar as mesmas contas que estão vinculadas aos parâmetros e que foram utilizadas para o lançamento das diferenças de baixa de recibo. Por quê? Porque senão o sistema entra em looping. Imagina, o cara esse mês pagou um recibo R$ 100 a menor. Eu fui lá na hora de fazer a baixa do recibo e lancei lá, pagamento a menor, tá? Recibo baixado, ok. Na hora que eu for importar essa diferença para o próximo recibo, se eu vincular a mesma conta, pagamento a menor, o que o sistema vai fazer? Ele vai entrar em looping. Ele vai achar que no outro mês ele também tem que cobrar a diferença e assim sucessivamente, tá? Então, não pode ser utilizado no rateio do recibo a mesma conta que foi utilizada na baixa do recibo.
E isso tem que ficar muito claro na cabeça de vocês. O maior índice de confusão que a gente tem na hora de fazer a importação desses lançamentos e lançar no rateio é justamente essa. Então eu não posso utilizar a mesma conta de pagamento a maior ou a menor na baixa do recibo e no lançamento do rateio. Ok, pessoal? Então o que eu fiz aqui no meu plano de contas? Eu criei duas contas. Só para mostrar para vocês aqui rapidinho, tá? Que esse plano de contas aqui meu eu fiz diferenciado. Então aqui, na diferença de baixa de recibo, eu criei o pagamento a maior e a diferença do pagamento a menor, tá? Então lá no parâmetro, aqui, no parâmetro eu configurei aqui, ó, a conta 1.20001, ela está configurada no parâmetro. Então, na hora que eu for fazer o lançamento dessa diferença no boleto do condômino, eu vou usar essa outra conta aqui, que é a diferença pagamento a menor, tá? Então, tem que ser contas diferentes. A conta que está cadastrada no parâmetro, que vai ser usada para baixa do recibo, não pode ser a mesma que vai ser utilizada no rateio para a cobrança ou a devolução desses valores, ok? Então agora eu vou fazer a baixa aqui de alguns recibos com diferença para que a gente possa fazer o rateio, né, e eu mostrar para vocês como é que funciona, tá? Então aqui, como eu não tenho nenhum arquivo KNAB, né, eu vou utilizar a baixa manual, mas a gente já configurou lá a diferença, né, os parâmetros de diferença para baixa KNAB. Então, quando vocês fizerem a importação do arquivo aí, se vocês configurarem, o sistema já vai baixar automaticamente com a diferença, tá? De acordo com a conta que foi cadastrada lá no parâmetro. Às vezes eu pareço meio doida que eu fico repetindo a mesma coisa toda hora, mas é justamente para que vocês fiquem com isso fixo na memória de vocês, tá? Para não dar confusão na hora de fazer as configurações aí e os parâmetros. Então, parece que a tia Elaine é meio doida, fica repetindo, eu já entendi e ela continua falando a mesma coisa, né? Mas não é, para fixar mesmo, tá? Então, vamos lá. Vou fazer uma baixa aqui com a data de hoje mesmo, tá? Separei uns recibos para a gente simular. Então esse recibo aqui ele está com multa já, mas vamos colocar aqui que a pessoa pagou sem a multa. Então ela pagou R$1.100, tá? Então como eu configurei lá no parâmetro, né, ele já apresentou para mim aqui o grupo de saldo e a conta que está configurada lá, tá? Nada me impede de alterar o grupo de saldo e a conta, ok? Então lançar a diferença, inserir outro recibo, sim. Esse aqui nós vamos colocar que ele pagou a menor. Também. Pagou sem a multa. Esse outro aqui. Vou dizer que ele pagou a maior. Não sei porquê, mas deu vontade. Ele foi lá e pagou a maior. E esse aqui também, ele pagou a maior. Inserir outro recibo, não. E vou processar a baixa. Tá? Então eu fiz lá todo o meu processo durante o mês de baixa, eu fui baixando lá dia a dia. E agora eu vou gerar os recibos do próximo mês, o vencimento dezembro, né? Então eu vou lá no contas a receber, lançamento, vou filtrar aqui dezembro, condomínio 1 que eu estou usando, que é o teste, tá? E aí, na tela do contas a receber, eu vou ter que fazer essa importação, né? A importação ela fica onde? Aqui no botão avulso. Eu clicando aqui no avulso, aparece aqui para mim o botão importar lançamento C/C. Tá? Para quem não sabia, para quem sempre lançou avulso e não sabia para que serve esse botão importar C/C, é justamente para isso, para importar os lançamentos de conta corrente que eu quiser lançar no recibo do condômino, tá? No caso aqui a gente está vendo que vamos lançar diferença de pagamento a maior e a menor, tá? Então, clicando aqui em importar
Então, essa conta aqui que eu criei é a conta diferente da conta que foi cadastrada. Perdão, essa conta aqui é a mesma conta que foi lançada no recibo, tá? Então, eu quero importar do conta corrente todas as diferenças de pagamento a menor que foram lançadas no recibo. E aí eu posso especificar um valor, tá? E a data de lançamento inicial e final. Então aqui eu estou pegando todo o mês de novembro, do dia 1º até o dia 30, ok? Então nessa parte de cima aqui eu tenho que dizer qual é a conta que está lançada no conta corrente, a conta que foi utilizada para baixa do recibo, tá? Então é a 211001. Então se eu aplicar o filtro, ele mostra aqui para mim as diferenças, ok? O que foi lançado lá, a gente acabou, recibo 61, ainda traz o recibo, né? Aqui também no complemento ele mostra qual é o recibo, ok? Então aqui nessa parte de cima eu fiz o filtro. Eu quero importar do conta corrente todos os lançamentos relacionados a pagamento a menor no período de 1 a 30 de novembro, tá? Aqui embaixo, sim, é que eu vou dizer em que conta isso vai ter que ser lançado nesse próximo recibo, tá? Então, grupo de saldo. Vou botar aqui o condomínio mesmo. E aí aqui eu criei uma conta diferente. Diferença de pagamento a menor, tá? Por que eu expliquei para vocês que a conta tem que ser diferente? Porque se aqui eu vier e lançar a mesma conta, vamos lá de novo no parâmetro para poder mostrar para vocês. Se eu lançar nessa mesma conta aqui, de pagamento a maior ou pagamento a menor, quando essa pessoa pagar, eu der baixa, e no mês de janeiro, que a gente está gerando dezembro, eu vou fazer um filtro, ele vai puxar esse valor novamente. Entenderam por que tem que ser diferente? Então, se aqui eu selecionar a mesma conta que eu usei para dar a baixa do recibo, quando eu for filtrar em janeiro, ele vai pegar esse valor de novo. E aí todo mês ele vai ficar cobrando isso do condômino, quando na verdade ele já pagou ou você já deu o crédito, tá? Por isso que a conta tem que ser diferente, ok? Então aqui ele pagou a menor, nesse mês eu tenho que cobrar, e quando a gente faz cobrança no boleto a gente usa a conta de crédito, né? E aqui eu vou marcar a multa e o pagamento obrigatório, selecionar o grupo de saldo e vou lançar. Então automaticamente ele já trouxe isso aqui para a tela do avulso, tá? Então essas duas unidades eu já lancei aqui a diferença de pagamento a menor, ok? A mesma coisa vocês vão fazer com a diferença de pagamento a maior. Selecionar a conta, aplicar o filtro, ele trouxe os outros dois recibos, né, que são diferentes desses aqui, que aqui a gente lançou o pagamento a maior e aqui a gente vai lançar o pagamento a menor, né. Então apliquei o filtro e aí aqui embaixo eu vou selecionar e vou dizer qual é a conta. Então aqui eu estou dando um crédito no boleto desse condômino. Então ele já fez também o lançamento, né? Quando eu gerar o recibo, ele automaticamente vai lançar isso aqui no recibo do condômino. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui nesse rateio. Tem. Vamos lançar aqui. Geração de recibo. Condomínio 1. 5. Opa. 5 do 12. Deixa eu só ver quais são as unidades aqui, que agora eu não me recordo. 1001, 1003, 501 e 1005. Vamos dar uma olhadinha no recibo dessas unidades. Vamos filtrar aqui dezembro. Condomínio 1, unidade 1001. Diferença pagamento a menor, ok? Unidade 1003.
também a diferença do pagamento a menor. E a mesma coisa na 501, devolução. E na 1005, também a devolução. Ok, pessoal? Dúvidas? Esse lançamento, essa importação do lançamento de conta corrente pode ser utilizado para outras contas também, tá? Mas o que o pessoal mais utiliza mesmo é relacionado às diferenças, né, de baixa de recibo, que antigamente, quando o sistema não tinha isso, a gente tinha uma trabalheira danada, né, tinha que fazia baixa, aí tinha que anotar qual era a unidade, qual era o número do recibo, o valor, e lembrar de no mês seguinte lançar aquilo na hora que fosse fazer o rateio, né. Graças a Deus foi criada essa opção aí e não precisa mais essa loucura. Durante o mês você vai realizando as baixas, né, e na hora de gerar o rateio é só você fazer a seleção lá da conta, no botão importação, e lançar tudo no próximo recibo. Alguma dúvida, pessoal? Então beleza, gente, o que eu tinha para passar de conteúdo aí para vocês relacionado a essa importação era isso, né? Falamos aí da configuração dos parâmetros, fiz a baixa de alguns recibos e lançamos a diferença nos recibos do mês seguinte, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar aí no painel de bate-papo. Quem não tiver nenhuma dúvida, agradeço aí a presença mais uma vez nas nossas palestras. Uma boa semana para vocês. Espero ter conseguido aí ajudar mais um pouquinho na rotina, né? Facilitar um pouco a rotina de vocês, tá bom? Obrigada, Cristiane. Obrigada aí pela presença. Uma boa tarde a todos, uma boa semana e até a próxima.